cair em si, uma queda, mas que nos move para cima. A minha sugestão é que você assista esse vídeo até o final, onde eu vou passar dicas, experiências, pesquisas, ideias. Pode ser que algo faça sentido para você e você possa ver um novo ponto de vista e aplicar na prática, no seu dia a dia, para poder aliviar o seu sofrimento emocional. Para quem não me conhece, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E espero te ver também em todas essas lives. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, boa noite a você que está chegando agora e eu espero que você possa assistir essa live e também as outras que eu também tenho gravado, estão disponíveis no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Então o tema que vamos refletir hoje é cair em si, uma queda que nos move para cima. Então tem algumas experiências pelas quais eu passei. Por exemplo, de eu querer impor que as pessoas fossem transformadas conforme o meu modo de ser e o meu modo de pensar. E depois, quando eu caí em mim, quando eu despertei, eu percebi que aquilo estava causando mais mal do que bem, não estava chegando ao resultado desejado. Então, através de um processo lento, um processo doloroso, comecei a pensar e agir de forma diferente. E às vezes também eu me sentia, ou eu me via diante de experiências e lições que tinham ensinamentos muito elevados. E caindo em mim, eu percebia o tempo que eu tinha perdido fazendo outras coisas que não tinham nada a ver, que não levavam a lugar nenhum. E assim, a partir daí, eu procurei compensar o tempo perdido. Apesar de que tempo perdido é tempo perdido, ele não pode ser recuperado. Mas eu estava correndo atrás para recuperar esse tempo, né? Buscar mais conhecimentos o mais rápido possível. E aplicar também na minha vida esses conhecimentos. Porque o conhecimento sem a prática ele não tem função nenhuma, não tem aplicabilidade, não serve para nada. É importante a gente adquirir o conhecimento e colocar na prática no nosso dia a dia. E também diante de algumas crenças limitantes eu ficava paralisado para realizar minhas ações. Mas caindo em mim, eu comecei a busca por novos conhecimentos. E no decorrer da minha vida passei por vários outros despertares e continuo tendo ainda vários despertares na minha vida. Então, quando nós caímos em nós mesmos, quando caímos em si, ou seja, quando nós tomamos consciência das situações, é importante não deixarmos cair no nível da culpa paralisante, que a culpa paralisante nos deixa naquela situação de sofrimento e a gente não consegue sair do lugar. Por isso a importância de sempre ver as coisas de uma visão mais ampla, uma visão mais panorâmica e não ficar focado apenas no problema. Enquanto nós não despertamos, nós ficamos oscilando entre a perturbação e também a dúvida, porque nós estamos muito envolvidos em fantasias, em ilusões. Ficamos focados apenas nas coisas passageiras, nas coisas transitórias. E nós temos uma visão limitada, uma visão de curto prazo. E o que acontece nessas situações de visão a curto prazo é que nós ficamos presos a coisas que nos trazem alegrias. Olha só que interessante, porque aquelas coisas que nós vemos a curto prazo nos trazem alegrias e também nos prendem naquelas situações. Tudo isso para que o nosso interesse seja satisfeito de forma mais rápida e imediata possível. E aí nós temos uma sensação de paz, uma sensação de bem-estar, mas todas elas são passageiras. Mas mesmo assim, ainda nos induz a
continuarmos seguindo esse caminho ilusório, porque ainda não conhecemos outros meios. E esses outros meios que nós não conhecemos são nossos pontos cegos. Ponto cego, por exemplo, quando nós estamos dirigindo um carro, tem uma região do retrovisor que nós enxergamos a parte de trás, mas nós não conseguimos enxergar toda a parte traseira. Então existem alguns pontos cegos. Por exemplo, em alguns cavalos são colocados alguns limitadores de visão. E eles conseguem ver apenas para frente, então não conseguem ver o que está do lado. Então os pontos cegos são aqueles pontos que nós não conseguimos enxergar. Então eu falei que nós normalmente seguimos um caminho ilusório porque nós não conhecemos outros meios. E esses outros meios são os pontos cegos. Então alguma crença limitante pode fazer com que nós não olhemos para algo que pareça perigoso, algo que nós temos medo, sem ao menos conhecer mais sobre aquilo que nós achamos perigoso. Ou que nós não devemos entrar em contato com algo que possa nos comprometer, ou que nos coloque em contradição com as nossas crenças. Enfim, pode ser algo que nos obrigue a nós nos confrontarmos conosco mesmos. O que nos tira dessa situação de crença limitante, é o conhecimento, é o discernimento. E para que isso aconteça, nós precisamos envolver a nossa razão, a nossa consciência. Quanto antes nós nos despertarmos, menos tempo vamos perder no processo evolutivo. E aí nós vamos deixar de ser aquele aluno repetente, que fica repetindo as mesmas lições várias vezes até aprender. Então, quando os nossos sofrimentos parecem se repetir, a vida está nos dizendo que nós estamos sendo repetentes na mesma lição e temos algo que nós precisamos aprender. Lucimar Lima escreveu: é um prazer ouvir você. Muito obrigado, Lucimar. E Angela Farias escreveu aqui: boa noite, meu amigo Hugo. Tudo o que você está falando faz sentido em tudo que já passei. Sofri por muitos anos até cair em mim. Depois que dei a volta por cima, me senti uma pessoa feliz e muito segura em Deus. Lhe desejo uma boa noite e muito obrigada por sempre nos ajudar com as suas palavras. Nossa, muito obrigado pelo compartilhamento da sua experiência, Ângela. E obrigado também pelo carinho, pelas suas palavras. Obrigado por estar me acompanhando também aqui na live. E obrigado a todos vocês por estarem me acompanhando aqui na live. Valdelísia Moraes Lima escreveu aqui: boa noite, Hugo, trazendo luz para nós com seus ensinamentos. Muito obrigado, Valdelísia. Então vamos prosseguindo aqui. Então, em qualquer campo de atividade em que nós nos encontramos, quando nós estamos na abundância ou quando sentimos que estamos na abundância, ou quando estamos sendo satisfeitos das nossas necessidades, costumamos nos acomodar na nossa zona de conforto. Essa abundância pode ser medida, por exemplo, pela quantidade de bens que nós possuímos, pela quantidade de tempo que nós temos, quantidade de saúde, quantidade de oportunidades, quantidade de conhecimento. Então, qualquer que seja essa quantidade, quando nós nos sentimos satisfeitos com aquilo, normalmente nós ficamos na nossa zona de conforto. E acontece que percebemos pessoas que não possuem tanta abundância assim, que estão às vezes até na escassez, mas seguem a vida com tranquilidade. E quando nós vemos essas pessoas que às vezes estão até na escassez, nesses momentos podemos nos sentir até angustiados por nós termos tanta abundância, mas nós não temos paz de espírito. Então, se nós passamos a nossa vida e vemos que a natureza está produzindo, mas nós não contribuímos para o progresso coletivo,
pode ser que a grande fonte da nossa angústia, da nossa falta de paz interior, seja exatamente isso, de nós não estarmos contribuindo para o progresso coletivo. É como se nós olhássemos para uma árvore que está produzindo frutos, ou olhássemos as abelhas que produzem um mel, mas nós não percebemos as lições da natureza nos ensinando a participar da prosperidade coletiva. Só que chega um momento em que nós despertamos, como se estivéssemos em um longo sono ou em um mundo de ilusões. Mas só isso não é suficiente, porque não basta apenas despertar e ficar maravilhado com a descoberta. É necessário nós nos levantarmos para trabalhar no bem. E trabalhar no bem não é apenas compartilhar o que nós aprendemos, mas principalmente nós sermos o que nós aprendemos, ou nós nos esforçarmos para colocar em prática o que nós aprendemos. E assim podemos servir de exemplo para aquelas pessoas que nos seguem, para as pessoas que se espelham em nós ou para as pessoas que nos observam. Então, com pensamentos e ações visando a prosperidade coletiva, a angústia e os sofrimentos emocionais vão deixando de ter espaço na nossa vida. E esse lugar começa a ser ocupado pela paz interior e também pela serenidade que tanto buscamos. E a Lucimar escreveu aqui, você disse uma coisa interessante, precisamos passar de ano. Exatamente, quando nós estamos repetindo muitas vezes as mesmas experiências, quer dizer que nós estamos repetindo de ano, nós precisamos passar de ano, né? Então é a vida nos mostrando que nós estamos sendo repetentes e precisamos passar de ano. Muito obrigado pelo seu comentário, Lucimar. Então muitas vezes as lições aparecem na nossa vida, mas se nós estivermos distraídos, nós não vamos prestar atenção, ou nós vamos ficar apenas olhando para as lições e ficamos admirados com essas lições. Quando eu era adolescente, eu ganhei um marcador de livro, e o texto que estava escrito nesse marcador de livro era: crescemos quando enfrentamos a realidade. No início, eu apenas admirava essa frase, tanto que eu havia escrito essa frase em um papel quadriculado, aproveitando os quadriculados para formar cada letra. Aí eu fixei esse papel na parede do meu quarto. Quanto mais eu fui amadurecendo, mais essa frase foi fazendo sentido para mim. Eu não tenho esse marcador de página e nem essa folha de papel, não tenho mais, mas a frase ficou gravada na minha mente. Crescemos quando enfrentamos a realidade. Então é importante procurarmos ver os ensinamentos, admirarmos os ensinamentos e colocarmos o mais rápido em prática na nossa vida para poder assimilar aquele ensinamento. Então, enquanto o nosso coração não aderir ao ensinamento, nós ficamos adormecidos, sem a capacidade de analisar e compreender a lição. Então, muitas vezes, nós conduzimos a nossa vida sendo levados pelas circunstâncias, como se nós fôssemos sonâmbulos, tendo pesadelos de tempos em tempos. Então, de vez em quando, nós precisamos parar para fazer 3 perguntas para nós mesmos. Quais são essas 3 perguntas? Uma delas é: o que nós estamos fazendo? O que nós desejamos? Quais são os propósitos ou quais são as finalidades das coisas que nós estamos fazendo? Então, quando paramos para fazer essas 3 perguntas e encontramos as respostas, começamos a sair desse estado de sono, saímos do nosso automatismo, porque saindo desse automatismo nós
começamos a refletir sobre as coisas que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. E assim nós vamos saindo também da nossa animalidade e começamos a assumir o controle da nossa vida. Por que eu usei essa palavra animalidade? Porque os animais fazem as funções de animais. Os animais, por exemplo, saem à caça para trazer o sustento para a prole, se alimentam, se reproduzem. E nós, como seres humanos, podemos fazer as funções de seres humanos, ou seja, ser humano com outra pessoa. Conhecendo os nossos propósitos, encontramos os caminhos para a realização das nossas metas, que nos permite despertar, levantar e, através do nosso esforço pessoal, tomar as ações para que nós sigamos em direção aos nossos objetivos. Então, as dificuldades e as dores que nós encontramos no nosso caminho nos oferecem oportunidades de aprendizado. Quando somos caluniados, por exemplo, podemos utilizar essa energia para renovar nossa resistência no caminho do bem, ou seja, nós nos tornarmos mais resistentes conforme nós somos caluniados. Porque quando nós somos caluniados e queremos dar uma desforra, ou quando nós queremos nos vingar da pessoa que nos caluniou, não vai fazer com que aquela calúnia desapareça e talvez faça com que nós reforcemos ainda mais aquela calúnia. Mas diante de uma calúnia, se nós continuarmos realizando as ações no bem, a força do nosso exemplo vai comprovar se aquela calúnia tinha ou não fundamento. Então, cada obstáculo que aparece no nosso caminho é uma lição que serve para fortalecermos a nossa esperança e a nossa fé. E cada obstáculo também nos convida a nós superarmos as nossas próprias fraquezas. E após vencido o obstáculo, nós vamos receber a recompensa. Não é assim que funciona na vida? Cada vez que nós conseguimos vencer um desafio, nós nos sentimos mais fortalecidos, temos aquela sensação de bem-estar. Então, sempre quando nós vencemos um obstáculo, nós recebemos uma recompensa. E quanto mais desafiante é a dificuldade, maior é o prêmio. Então, muitas vezes essas lições aparecem na nossa frente, mas nós não percebemos. E aí nós podemos lembrar daquela frase de Leon Tolstói: há quem passe por um bosque e só veja lenha para sua fogueira. Por que isso acontece? Porque nós só conseguimos ver fora o que nós temos dentro. Ou seja, nós só conseguimos ver fora de nós o que nós conhecemos. E o que nós conhecemos fazem parte das nossas crenças. E as crenças que cada um de nós possui nos mostra a forma como nós entendemos e compreendemos as coisas que acontecem. De acordo com o nível de consciência que estamos, nosso processo evolutivo faz com que nós tenhamos uma vida que esteja também de acordo com esses entendimentos. Então a nossa vida ela é proporcional ao conhecimento que nós temos. E essa é a vida que normalmente nós levamos, baseados nas nossas crenças. E muitas vezes são essas crenças que regem a nossa vida. Só que quando as crenças que nós temos nos levam a sofrimentos, significa que elas estão limitando o nosso entendimento. Então, que situações que podem limitar o nosso entendimento? São aqueles excessos de dogmas, excessos de fanatismo, excesso de tabus, excesso de preconceitos. E às vezes nós ficamos limitados a essas crenças por comodidade, por conforto, por nós estarmos sendo beneficiados
de alguma forma, por essas crenças. Então fica uma reflexão. Se nós continuarmos pensando e agindo da mesma forma agora no presente, como será o nosso futuro daqui 1 ano, daqui 5 anos? Então, quando nós não percebemos as lições nas pequenas coisas, a vida se encarrega de encontrar outros meios e outras formas para nos mostrar essas lições. Daí vem aqueles contrastes, para que possamos ver através dos absurdos que acontecem fora de nós, aqueles escândalos que acontecem fora de nós, para que nós possamos fazer essa comparação e olharmos para dentro de nós. Porque se nós conseguimos ver aqueles absurdos fora de nós, se conseguimos ver os escândalos, os contrastes fora de nós, nós temos conhecimento de causa. É importante nós buscarmos dentro de nós qual é o nosso percentual daquele absurdo que nós praticamos também e nós não vemos. E às vezes precisamos ver fora para que possamos olhar para dentro de nós. E muitas vezes passamos uma vida olhando apenas fora e ficamos sofrendo a vida inteira porque ficamos olhando apenas fora de nós. Pode acontecer de nós continuarmos não enxergando essas lições e aí nós vamos ficar no sofrimento e vamos persistir naquele sofrimento enquanto nós não enxergarmos essas lições. Mas também tem momentos em que nós conseguimos realmente enxergar aquelas lições e ficamos pensando assim: por que eu não vi isso antes? Estava tão claro na minha frente. Mas nunca é tarde para um aprendizado. Antes tarde do que nunca. Lúcia Lima escreveu: boa noite, senhor Hugo. Esse senhor você pode substituir e pode me chamar por você mesmo, tá, Lúcia? Mas obrigado pelo senhor. Você pode me chamar de você mesmo, tá? Você escreve aqui: boa noite, senhor Hugo. Às vezes, para enfrentarmos os obstáculos, precisamos de muita racionalidade. Ou seja, por vezes, temos que admitir sentimentos que não são tão saudáveis. Não sei se consegui expressar meu pensamento de maneira clara. Sim, eu acho que entendi aqui o que você quis expressar, Lúcia. É verdade. Então, muitas vezes, tem alguns sentimentos que nós temos que nós não sentimos ou não achamos que são saudáveis na nossa vida. Mas é importante nós olharmos para esses sentimentos e transformar esses sentimentos em sentimentos bons. Nós não devemos matar aquele sentimento que nós achamos que não é saudável. Porque se nós tentarmos eliminar, nós vamos até amplificar aquele sentimento. Então, como é que nós podemos transformar um sentimento que não é saudável? Fazendo o oposto. Então, se nós temos um sentimento ruim, procurarmos realizar mais do oposto dele, que vai sobrar menos espaço para aquele sentimento que não é saudável. Muito obrigado aqui pelo seu comentário, Lúcia. Então, por isso que é importante sempre nós incluirmos o nosso raciocínio, a nossa razão, a nossa consciência, para que possa dominar ou controlar melhor aqueles sentimentos que precisam ser educados, precisam ser transformados. Assim como as nossas emoções também. As emoções que não estão educadas também, elas precisam ser educadas. E quem pode fazer isso é a nossa consciência. É o patamar superior do nosso cérebro. O Fernando aqui escreveu: boa noite. Isso é fato, nunca é tarde para o aprendizado. É verdade, obrigado pelo comentário, Fernando. A Lúcia Lima também, obrigado pelo seu comentário, Lúcia. Obrigado pela participação. E Cleonice Jesus Pereira escreveu: maravilhosa live. Parabéns, Hugo. Obrigado, Cleonice. Obrigado a todos vocês por estarem acompanhando aqui a live, acompanhando a live ao vivo aqui ou o vídeo gravado. Todos os dias nós estamos plantando algo. Todos os dias nós estamos plantando algo. Mesmo quando achamos que nós não estamos fazendo absolutamente nada, nós estamos cultivando algo. O que é que nós estamos cultivando quando nós achamos que nós estamos fazendo absolutamente nada? Nós estamos cultivando o joio. Assim como todos os dias nós estamos plantando algo,
todos os dias nós estamos colhendo algo também. Essa é a lei do plantio e da colheita, é a lei da causa e do efeito. Existem algumas plantas que produzem em poucas semanas e outras plantas demoram mais tempo para darem frutos. Então nós não devemos nos iludir. Então, às vezes, quando nós achamos que não estamos fazendo absolutamente nada, é importante nós prestarmos atenção para ver o que é que nós estamos plantando. Então, estamos colhendo agora no presente o que nós plantamos lá no passado. E vamos colher no futuro o que nós estamos plantando agora no presente. Então, vale lembrar que mesmo quando achamos que não estamos fazendo absolutamente nada, nós estamos cultivando algo. E essa forma de levar a vida nos mantém em um estado de sofrimento emocional. E para que nós possamos sair desse estado de sofrimento, é necessário nós nos renovarmos por dentro, através do autoconhecimento. E assim nós podemos tomar algumas ações, como por exemplo, buscar por mais conhecimentos, aprendendo pelo menos uma lição nova a cada dia. E assim nós vamos iluminando as sombras da ignorância que existem dentro de nós. E também através dos conhecimentos nós podemos ter mais ferramentas para discernir com cada vez mais segurança nas coisas que nós estamos realizando. Então, quanto mais conhecimento, menos insegurança, menos crenças limitantes. E outra ação também que nós podemos tomar para podermos nos renovar, para podermos buscar por autoconhecimento, é nós nos aperfeiçoarmos em qualquer atividade que nós estivermos trabalhando. E quando nós nos aperfeiçoamos, vai aumentando as possibilidades de nós termos boas ideias, termos ideias criativas e ideias até construtivas. Como assim? Então vou dar um exemplo bem simples. Quando nós estamos aprendendo a cozinhar, nós pegamos um livro de receita ou buscamos uma receita na internet e vamos seguindo essa receita passo a passo. Mas depois que nós aprendemos a dominar aquela técnica, nós não começamos a inventar novas formas de preparar aquele prato. É a criatividade entrando em ação. Começamos a ter essas ideias criativas e vamos testando até essas novas ideias darem certo. Então assim vamos implementando e vamos aperfeiçoando cada vez mais a nossa vida. Então um outro ponto também importante para que nós possamos nos autoconhecer é nós pensarmos e agirmos para o bem de todos, com um pensamento coletivo de solidariedade e não mais com um pensamento individualista, pensando apenas em nós mesmos. Um outro ponto importante também para que nós possamos nos autoconhecer é aumentar o nosso círculo de amizades. Nós conseguimos aumentar o nosso círculo de amizades pelas coisas comuns que temos com as outras pessoas. Então temos coisas comuns com as outras pessoas e vamos aprendendo com as diferenças que existem entre nós e as outras pessoas e vice-versa. Um outro ponto também que pode nos ajudar a nós nos autoconhecermos é dar o melhor de nós em todas as oportunidades que nos forem dadas. Fazer com amor, fazer com carinho, desde as pequenas coisas. Então essas dicas de ações vão fazer com que nós nos tornemos pessoas mais flexíveis, menos rígidos, ou pessoas menos rígidas, e vão permitir que nós tenhamos mais facilidade de adaptação nas coisas novas que aparecem. Então, quanto mais flexibilidade, mais facilidade de adaptação nós vamos ter quando aparecer alguma coisa nova na nossa vida. Então, nesse espiral de mudanças constantes que acontecem na nossa vida, nós vamos ter mais facilidade para adaptarmos às várias situações. E vamos perceber também menos impactos nas nossas experiências de vida e ter menos sofrimentos emocionais.
E a Lucimar Lima escreveu: verdade, eu foco tanto nos problemas a ponto de adoecer e ficar de cama. Que interessante esse comentário que você escreveu aqui, Lucimar. Então é importante nós vermos o que nós podemos fazer de diferente para sair daquela situação. Porque quando nós olhamos um problema e vemos aquele problema sempre do mesmo jeito, nós vamos continuar sempre tendo os mesmos resultados. E se aqueles resultados não estão agradando, nós precisamos mudar alguma coisa na nossa forma de ver aquele problema. É importante nós ampliarmos um pouquinho a nossa forma de ver o problema, ver o aprendizado que está embutido em cada problema, em cada adversidade. E quando nós conseguimos ver o todo, o nosso sofrimento deixa de existir, porque nós entendemos o significado daquela lição que está nos mostrando algo que nós precisamos aprender. Obrigado pelo comentário, Lucimar. E a Érica P. me escreveu aqui: olá, Hugo, meus parabéns, te ouvir traz paz para o meu coração. Muito obrigado, Érica. Obrigado por estar me acompanhando aqui também. Então, obrigado a todos e a todas por estarem me acompanhando na live ou no vídeo gravado. Jânia Souza escreveu: a cada obstáculo vencido, aprendemos mais para o nosso amadurecimento e crescimento. É verdade, Jânia. Muito obrigado pelo seu comentário. É verdade. Então, quanto mais nós aprendemos, mais recursos nós temos para poder superar os desafios da nossa vida. E vamos assim amadurecendo, vamos crescendo, vamos adquirindo sabedoria. Né? Muito obrigado pelo comentário, Jânia. A Lucimar Lima escreveu aqui: preciso aprender a não focar apenas nos problemas. Exato, Lucimar. Com o tempo nós vamos aprendendo, né? Um pouquinho nós vamos mudando o foco, aumentando cada vez mais a nossa visão dos problemas. E quanto mais amplo nós conseguimos ver, menos sofrimentos nós vamos ter. Nós vamos deixar até de sofrer quando entendemos o significado daquele problema que está na nossa vida. Obrigado também pelo comentário, Lucimar. Então, para que nós possamos nos fortalecer e diminuir os impactos da vida, nós não podemos fugir das dificuldades, que às vezes aparecem como tempestades na nossa vida. E quando fazemos orações para que todas as dificuldades sejam tiradas do nosso caminho, na realidade nós estamos tentando fugir da lição, onde ficamos esperando que Deus ou esperando que o universo resolva todos os nossos problemas. Seria a mesma coisa que na escola, quando um professor ou uma professora passa uma lição para nós e nós devolvemos aquela lição para o professor ou para a professora para que ele ou ela resolva para nós. Então, quando os professores passam uma lição para nós, eles já sabem a solução, mas querem que nós também aprendamos aquela lição. Então, diante de uma dificuldade, se nós ficarmos pedindo para que Deus ou o universo tire tudo da nossa vida, nós vamos ver que nós não somos atendidos e começamos a nos sentir abandonados, sentir esquecidos. E vale lembrar que as tempestades que acontecem têm a função de renovar o ar, têm a função de regenerar o ambiente. Portanto, nós não devemos fugir das dificuldades, que sempre têm uma função educativa na nossa vida. E nesses momentos, ao invés de nós pedirmos para Deus ou o universo tirar esses problemas da nossa vida, nós devemos pedir forças para conseguirmos superar aquele desafio. Ao invés de entregar tudo nas mãos de Deus ou nas mãos do universo, devemos cumprir a nossa parte, cumprir a parte que nos cabe. E assim as dificuldades vão deixar de ser espantalhos para se transformarem em lições da vida. Então, todas as nossas aflições, dificuldades, lutas, quando são aceitas por nós, nos levam ao nosso fortalecimento interior. E como diz aquela frase popular, depois da tempestade vem a calmaria.
Agora, se durante a tempestade nós fortalecemos a tempestade, ela demora mais ainda para passar. Como que nós fortalecemos a tempestade? Por exemplo, quando nós vemos um problema e ficamos negando aquele problema, não aceitamos aquele problema, ficamos na rebeldia, ou na revolta, ou no desespero, nós estamos aumentando ainda mais a tempestade. Então imaginem na escola quando os professores nos passam uma lição e nós ficamos em um estado de negação, de rebeldia, de revolta ou de desespero diante daquela lição. Nós não perderíamos mais tempo e nós não demoraríamos mais para aprender aquela lição. Mas quando nós aprendemos a lição sem negação, sem revolta, sem desespero, aquilo que parece tempestade para nós não passa mais rápido. Então vale um ponto aqui de reflexão também. Então fiquem à vontade para comentar que eu vou acompanhando no chat, no Instagram, no YouTube e no Facebook também. A Lucimar Lima escreveu aqui: hoje é seu aniversário, eu que sinto presenteada ouvindo você. Então parabéns para você e para mim de ter você para ajudar a amenizar e entender melhor a nós mesmos. Muito obrigado pelo seu comentário, Lucimar. Muito obrigado também pelos parabéns. Então vamos seguindo. Então, nem todos nós nascemos em uma posição de autoridade. Não nascemos numa posição social eminente, mas todos nós podemos dispor da nossa força interior, da posição em que nós nos encontramos nesse momento e principalmente do controle que nós temos sobre nós mesmos. E todas as dificuldades, as tribulações da vida, quando são bem suportadas, fazem com que nós nos tornemos mais fortalecidos e também nos ajuda a desenvolvermos a nossa paciência. Por isso, é importante que nós nos despertemos para as oportunidades de aprendizado e também de trabalho no bem, que surgem todos os dias para nós. Só que para nós percebermos as oportunidades de aprendizado e de trabalho, nós precisamos estar abertos e atentos ao que acontece no ambiente. Precisamos estar preparados, como diz aquela frase: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou seja, quando nós estamos prontos, a lição aparece. Então, sempre quando surge uma adversidade na nossa vida, por mais difícil que ela pareça, lembremos dessa frase, que quando nós estamos prontos, a lição aparece. Ou seja, quando já temos todas as condições, as oportunidades aparecem. Ou, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece em forma de adversidades, em forma de tribulações. Não é assim na nossa vida também, quando a gente está na escola? Antes do professor ou da professora passar um problema, eles não nos preparam antes para que nós possamos entender e podermos resolver o problema por nós mesmos? Então, primeiro, eles passam todos os recursos para que nós possamos resolver o problema. E assim também acontece com a pedagogia divina, acontece com a didática divina. Ela nos fornece tudo o que nós precisamos e depois nos apresenta o problema, nos apresenta a dificuldade, a adversidade, o obstáculo. Então é importante nós percebermos isso. Cada vez que nós encontramos um problema, uma dificuldade, nós já temos todas as condições para resolver. Mas se nós ficamos focados apenas no problema, nós não vamos ver os recursos que nós já temos à nossa disposição para resolver aquele problema. Por isso que é importante nós termos uma visão mais ampla da situação. A minha mãe escreveu aqui: as lutas do cotidiano, os sofrimentos e aflições são as forças da vida a favor da nossa evolução.
Sem dor não há crescimento espiritual nessa fase evolutiva em que estagiamos. Nossa, que profundo, mãe. Muito obrigado pelo comentário. Bastante relevante esse comentário. Sem a dor, nós não vamos conseguir crescer espiritualmente nessa fase evolutiva que nós nos encontramos, na fase em que nós estamos estagiando agora. Mas obrigado pelo comentário, mãe. Agora eu vou contar uma história. Eu já encontrei essa história em vários lugares, né? Mas esse também ele está disponível nesse livro, As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, organizado por Alexandre Rangel. Esse é o volume 1, são vários volumes. Então vamos à história, que eu achei que ele se encaixa ao contexto do tema de hoje. Então, certo dia, um discípulo procurou seu mestre e queria saber se ele estava pronto para assumir um posto de responsabilidade. Então, o mestre, junto com o discípulo, no alto de uma montanha, perguntou para o discípulo: que importância você vê nesse rio? E o discípulo, olhando para o rio, olhando para a floresta, olhando para o vale, para o vilarejo, para os animais, respondeu assim: esse rio nos dá a água para nós bebermos, a água do nosso sustento. E esse rio também fornece a água que sustenta a plantação, os animais. E esse rio serve também de transporte. E os nossos antepassados construíram a nossa aldeia por causa desse rio. E aí o mestre disse assim: continue observando esse rio. E assim passaram vários meses. E o mestre voltou a fazer a mesma pergunta para o discípulo: que importância você vê nesse rio? Mestre, esse rio tem uma nascente pequena, mas ao longo do curso ela vai crescendo e as águas vão ficando mais fortes. E o objetivo desse rio é chegar até o oceano, mas antes de chegar lá, ele precisa passar por muitas mudanças, recebe muitos afluentes, que tem que contornar os obstáculos que vai encontrando pelo caminho. O rio nos ensina que nós também devemos aprender a fluir. E assim como o contorno do rio é definido pelas margens, nós também recebemos influência das pessoas com quem nós convivemos. O rio, ele tem suas cachoeiras, tem turbulências, mas continua seguindo em frente. Cada vez que o rio recebe novos afluentes, ele fica mais forte, assim como nós também nos tornamos mais fortes com as nossas amizades, com a união, com a solidariedade que nós temos uns com os outros, com a fraternidade. Então o rio, ajudando as plantas, ajudando os animais, ele ajuda a si próprio. E ocorre o mesmo conosco, quando nós ajudamos outras pessoas, ajudamos a nós mesmos. Então o mestre disse assim para o discípulo: continue observando esse rio. E passaram-se mais alguns meses, e o mestre fez de novo a mesma pergunta para o discípulo: que importância você vê nesse rio? Mestre, eu vejo que o rio segue um ciclo, onde a água vira nuvem e depois chuva e penetra na terra várias vezes. E esse ciclo acontece várias vezes. Então tem período também de enchentes, tem período de seca, e esses ciclos fazem parte de um processo ainda maior, onde, entendendo esses ciclos, as mudanças deixam de ser inesperadas. Então, se nós entendermos esses ciclos, vamos perceber que as mudanças que ocorrem fazem parte desse ciclo. E o mestre, novamente, disse para o discípulo: continue observando o rio. E passados mais alguns meses, novamente, aquele mestre fez a mesma pergunta para o discípulo. E aí o discípulo disse assim: cada vez que eu observo esse rio, eu aprendo algo novo.
eu percebi que não aprendo quando as pessoas me dizem algo. Eu aprendo quando as coisas que as pessoas dizem fazem sentido para mim. Quando nós sabemos observar e perceber as coisas. E assim o mestre disse: então agora vá e siga o seu caminho. Então nós vimos nessa parábola que o rio tem muito para nos ensinar. Não só o rio, mas a natureza como um todo, da qual nós também fazemos parte. Nós somos um dos reinos, que a natureza tem o reino mineral, vegetal, animal e hominal. Então nós fazemos parte da natureza também. Não podemos nos esquecer disso. Então cada vez que nós vemos algo, temos alguma coisa nova para aprender. Que nós precisamos também uns dos outros para trilhar o caminho da vida. E quando nós ajudamos os outros, nós somos os maiores beneficiados. Então, assim como esse discípulo aprendeu algo novo a cada observação do rio, nós também podemos aprender algo novo nas várias experiências da vida. Então, uma sugestão adicional que eu dou é que os conteúdos dos vídeos que eu posto possam ser assistidos várias vezes, onde cada vez nós colhemos um ensinamento novo no mesmo vídeo. Então, nós colhemos um ensinamento novo cada vez que algo faz sentido para nós. Então, cair em si é uma queda, mas que nos move para cima. Quando nós caímos em nós mesmos, nós nos despertamos e nós crescemos com essa situação. Por isso o título do vídeo, Cair em Si, é uma queda que nos move para cima. E assim nós vamos crescendo, e quanto mais nós crescemos, adquirimos sabedoria e os sofrimentos emocionais vão deixando de existir, porque vamos encontrando o significado em cada situação da nossa vida. Obrigado por todos vocês por estarem aqui acompanhando o vídeo. Não só acompanhando o vídeo, mas também comentando, participando, né? Isso também vai ajudando a enriquecer o conteúdo da live. Então espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia. Então escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo que te chamou a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo ou se eu preciso fazer algum ajuste de rota. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Então pode ser compartilhado não apenas no YouTube, no Facebook, no Instagram, mas também através do WhatsApp. Então uma forma de compartilhar os meus vídeos, caso você tenha gostado, né? E você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal caso você ainda não tenha se inscrito e ative o sininho para você ser notificado das minhas próximas postagens. Então, gratidão a você, gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. E espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. A cada dia com novo conteúdo, e espero te ver em todas essas lives. E também todos os dias às 7 horas da manhã, eu posto um vídeo bem curtinho para que ele possa servir de reflexão, para que nós possamos refletir durante o dia, durante a semana. E que o conteúdo de hoje também possa ser refletido durante a noite, durante a semana e nos dias que se seguem. Rogéria Félix escreveu aqui, adorei. Obrigado, Rogéria. Lucimar Lima escreveu, me ajudou muito, você fala de uma forma fácil de entender. Você dá a receita, amei. Muito obrigado, Lucimar. Lúcia Lima escreveu, sim, Hugo, conteúdo maravilhoso, muito obrigado. Obrigado a você, Lúcia.
E a minha mãe escreveu aqui: parabéns pela ótima live de aprendizado sem fim a todos nós. Que Deus abençoe a vocês com muita saúde e paz, cheio de realizações e conquistas, e que a luz que emana de Deus e a nossa mãe Maria brilhe sempre em sua vida e na vida de todos nós. Boa noite e ótima semana para todos e para todas. Muito obrigado, mãe. Obrigado pelas palavras, obrigado pela participação, por me acompanhar aqui também na live. Obrigado por todas as palavras também escritas aqui. E a Jânia Souza escreveu: obrigado, tenha uma ótima noite. Muito obrigado, Jânia. Ótima noite para você também. Então assim vamos chegando ao fim de mais uma live. E quero agradecer a você que me acompanhou até o finalzinho aqui da live ou do vídeo gravado. Quero te desejar uma boa noite, ou um bom dia, ou boa tarde, ou boa madrugada, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo, né? Então, muito obrigado por você estar aqui me acompanhando. Então, quero te desejar uma ótima noite de sono também, que tenhamos uma noite de sono reparadora, que possamos acordar de manhã bem dispostos para mais um dia de vida, né? Que possamos ter uma excelente semana também. Então, gratidão a você por estar até o finalzinho me acompanhando aqui na live, me acompanhando os meus vídeos também que eu posto no YouTube, no Facebook e no Instagram. Lucimar Lima escreveu: amém, que Deus abençoe você e sua mãe. Muito obrigado, Lucimar. Jocildo escreve aqui: gratidão, Hugo, parabéns, tive um probleminha com a internet, boa noite. Obrigado, Jocildo. Mas eu vou deixar aí no IGTV para você poder assistir também, ou você pode assistir lá no Facebook ou no YouTube. Ok? Obrigado, Jocildo. Obrigado por me acompanhar também. Lucimar Lima escreveu: pena que acabou. Então seja bem-vinda e muito obrigado também por estar me acompanhando. Assim vamos encerrando mais uma live. Muito obrigado a todos vocês por me acompanharem e desejo a todos uma boa noite.